Nós temos a alegria e também o privilégio de, nessa manhã, compartilharmos a palavra do Senhor, voltada aí para a mensagem que foi anunciada já nas redes sociais. Desde o primeiro domingo que nós ficamos, que o Conselho da Igreja entendeu que não era prudente a Igreja do Senhor se reunir mais presencialmente, isso aconteceu no dia 15 de março, nós temos trabalhado algumas mensagens com esse tema, né, em tempos de pandemia. E a primeira mensagem, ela veio com o seguinte tema: algumas revelações em tempos de pandemia. A segunda, que foi na semana passada, é um desafio para nós, como igreja. Entendo que todos os profissionais estão tendo que se reinventar num momento como esse. E nós, como igreja, nós precisamos nos reinventarmos ou precisamos continuar fazendo o que sempre fizemos? Anunciar o nome do Senhor, glorificá-lo, sermos perseverantes, entendemos que essas tribulações, elas são o modelo que Deus está usando para trazer a nós maturidade. E hoje a gente caminha para a seguinte orientação: como nós cristãos devemos manter a esperança em tempos de pandemia? O que nos causa maior temor na vida? Historicamente, nós temos um grande inimigo. Esse inimigo a Bíblia chama de morte. Essa morte, que é colocada na palavra de Deus como sendo o nosso grande inimigo, ela foi assim o grande insossego, o grande incômodo dos cristãos que viviam em Tessalônica. Eles estavam extremamente preocupados com aqueles que morriam. As notícias que acompanham as televisões, os noticiários, as correntes de WhatsApp que circulam nos dias de hoje, elas têm assim uma grande conexão com a morte. Não tem uma hora que eu ligue a televisão numa rede de notícias de 24 horas, que não fala número de mortes das últimas 24 horas, número de mortes no total, número de mortes de determinado país, número de mortes da cidade de São Paulo, número de mortes da China, não para. Estão todos relacionados à morte. Então, a morte, ela é o nosso maior inimigo. Assim como ela trouxe tanta preocupação para os crentes de Tessalônica, ela também traz preocupação para nós. Afinal de contas, é por isso que você que é do grupo de risco não está saindo de casa. Não é medo de ficar doente, é medo de morrer. Esse é um medo que assola. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Tessalônica, a segunda carta registrada na palavra de Deus, ele traz orientações muito preciosas. Para o quê? Para a morte. Então, se a morte é o nosso maior problema, se a morte é o que nos traz maior desesperança, nada como você pegar aquilo que é maior, que pode se aplicar àquilo que é menor. Então eu quero convidar você que está aí a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, que é 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu farei a leitura do verso 13 até o verso 18.
Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 13 até o verso de número 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Vamos orar? Senhor, neste culto, nesse momento reservado a Ti, eu peço, Deus, que feita a leitura da Tua palavra, o Senhor me use para expor esse texto, mostrando e revelando aquilo que o Senhor já mostrou e revelou, os pilares que nós devemos ancorar, alicerçar, sustentar essa esperança que todo aquele que crê no Senhor deve ter. Eu peço que o Senhor faça isso para que a Tua igreja seja edificada, para que irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos acompanham através dessa transmissão, sejam tocados pelo Teu Santo Espírito, no poder do mesmo Espírito. Que eu não seja, Deus, pedra de tropeço, empecilho, com todos os meus pecados e as minhas limitações. Que o Senhor me use para o louvor da glória do Teu nome. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. De que maneira nós podemos encontrar na palavra do Senhor esperança para vivermos este tempo que tem sido chamado um tempo de pandemia? O que nós devemos carregar nos nossos bolsos, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, na nossa vida, para que a gente não se desespere em tempos como esse, para que a gente não ache que isso será o fim do mundo. Isso não será o fim do mundo. Tudo isso que nós estamos vivendo é só um movimento de Deus conduzindo toda a humanidade para o retorno de Cristo Jesus. A palavra do Senhor, ela traz alguns pilares que nós devemos sustentar a nossa esperança. Porque dependendo daquilo que você tem utilizado para sustentar a sua esperança, talvez seja esse o motivo pelo qual você está desesperançoso ou desesperançosa. O seu pilar ruiu, ele está frágil, ele trincou, ele já não é mais aquele alicerce seguro que você poderia depositar a sua vida e o dia de amanhã. É isso que tem te trazido tanta preocupação? É isso que tem trazido tanto temor ao seu coração? Porque pessoas morrem e vão continuar morrendo todos os dias, num número muito maior do que esta pandemia tem mostrado. O problema é que, como se começa a noticiar tudo isso, e para onde quer que você vá, essas são as informações que você recebe, isso está abalando o seu coração e a sua confiança no Senhor. Isso tem trazido para você medo de dar o próximo passo. Isso tem feito com que você acorde todas as manhãs com taquicardia, o coração acelerado, dizendo: o que será de mim? Senhor, o que será de nós? Senhor, o que será do Brasil? Senhor, o que será do mundo? O que tem trazido para você essa desesperança?
Como eu já disse, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses para mostrar para essa igreja que eles não precisam ter preocupação com a morte. Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Existe um grande grupo de pessoas que não têm esperança. Nós não somos esse grupo. O povo de Deus não pertence a esse nicho. Ele não está incluído nesse bloco chamado dos desesperançados. Nós somos convidados, por meio desse texto, a termos esperança. E o apóstolo Paulo termina esse bloco dizendo: consolai-vos com essas verdades. Consolai-vos com esta esperança. É isso que nós devemos fazer. Então, o meu propósito, através deste culto, dessa leitura da palavra, é consolar você. É trazer ao seu coração a esperança bíblica que não falha, não falta, não rui, não desmorona. Esta esperança é que nós devemos depositar no nosso coração. E esse texto traz pelo menos 5 pilares para nós depositarmos a nossa esperança. Qual é o primeiro pilar? O primeiro pilar ele traz no versículo de número 15. Ele diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, 2 pontos, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum pereceremos, precederemos os que dormem. O primeiro pilar da nossa esperança é a palavra do Senhor. Não é a palavra do presidente, não é a palavra da OMS, não é a palavra do G20 que vai injetar 5 trilhões de dólares na economia global, não é a palavra do ministro da Saúde, não é a palavra do pastor, não é a palavra do seu pai e da sua mãe. Nós temos a palavra do Senhor. Esta é a nossa segurança. Os religiosos, eles têm procurado especular de todas as maneiras qual é o destino da vida após a morte. Qual é o destino da alma? Para onde nós vamos quando nós morremos? As religiões orientais, elas vão ter uma linha de raciocínio, trabalhando a reencarnação. Esta mesma visão, ela é vista pelos espíritas. Os cientistas estão estudando as almas, entendendo que elas fazem parte de uma energia do corpo. Agora, se você quer mesmo saber qual é a visão definitiva acerca desse assunto, você precisa crer na palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele coloca um ponto final nessa história, quando ele diz que nós não precisamos especular, porque a morte, ela é o encontro da alma com o nosso Senhor. O corpo dorme. O apóstolo Paulo coloca um ponto final nessa história. A Bíblia, ela traz também uma clara revelação sobre a morte e a ressurreição. Está com a sua Bíblia aberta? Abra ela aí em 1 Coríntios capítulo 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, ele diz assim, a partir do versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, soará os mortos, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A Bíblia coloca um ponto final nessa história. Nós não nos precisamos preocupar com a morte. Cristo venceu a morte. E a palavra de Deus é o primeiro pilar que nós podemos depositar a nossa esperança em tempos de pandemia. O Senhor tem uma solução para a morte. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho dele, escrito por João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Eu creio, pastor. Amém. Glória a Deus por isso. Deposite a sua esperança neste pilar. Nós temos a palavra de Deus. Ela é a nossa segurança. Segundo pilar que nós podemos depositar a nossa esperança em tempos de pandemia: a volta de Cristo. Jesus Cristo voltará. Versículo de número 14 e 15 também. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Jesus Cristo voltará. A segunda vinda de Cristo é a grande ênfase desta carta do apóstolo Paulo. Ele fala dela no capítulo de número 1, no capítulo de número 2, no capítulo de número 3, no capítulo de número 4 e no capítulo de número 5. Cada um desses capítulos mostrando uma faceta da volta de Cristo, o nosso Senhor. Ele diz que a volta de Jesus é uma volta gloriosa, que acontecerá. Paulo ensina para nós que enquanto Cristo não volta, o que acontece com aqueles que morrem? O seu corpo dorme, a sua alma está com o Senhor. Existe uma visão teológica, que é uma heresia, que prega que a alma é quem dorme. Nós ficamos num estado de sonolência e que não temos mais contato com nada e nem com ninguém. Não é isso que a Bíblia diz. A carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses revela que o que dorme é o corpo. A alma está com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fala nesses versículos que nós lemos, que quando Cristo voltar, quando o anjo anunciar, a trombeta tocar e Cristo voltar, virá com ele todos aqueles a quem ele redimiu com o seu sangue. E numa grande procissão celestial virá o Senhor e todos os mortos virão. As suas almas indo encontrar os seus corpos. Os corpos que ficaram em decomposição, que sumiram, todos eles serão restaurados em um novo corpo para encontrar com a sua alma. Isso é esperança. Cada velório que nós participamos, cada corpo que é sepultado diante de uma sepultura, é uma semente colocada naquele solo. Porque um dia aquele corpo ressuscitará. Um dia aquele corpo encontrará a sua alma. Porque Cristo voltará. Voltará com ele também todos aqueles que morreram. Nesse pilar da volta de Cristo, nós podemos depositar a nossa
esperança. Pastor, por que os mortos então estão dormindo? Porque quando você dorme, você tem algumas expectativas com relação a isso. Dormir é um símbolo de descanso. Não é verdade? Quem dorme, descansa. Dormir carrega em si o recarregar as nossas forças, renovar. Por isso que pela manhã, nem todos se sentem muito bem. Alguns demoram para pegar no tranco. Mas normalmente você se sente muito bem, pronto para encarar um novo dia. E todo aquele que dorme tem a expectativa de acordar. Por isso que a Bíblia usa a expressão dormir. Porque dorme para descansar, renovar e acordar. E é isso que acontecerá. Uma vez, um determinado homem que tinha perdido, a expressão é essa, perdido a sua esposa, recebeu a seguinte palavra de outro amigo: rapaz, fala para mim, como é que é esse negócio de você perder alguém tão próximo e tão querido? Ele respondeu assim: não sei, porque eu não a perdi. A gente perde aquilo que a gente não sabe onde está. Ela está com o seu Redentor. Eu sei onde ela está. Então eu não a perdi. Isso é esperança. Esperança. Nós podemos depositar a nossa esperança na palavra de Deus. Nós podemos depositar a nossa esperança no retorno e na volta de Cristo Jesus. Nós podemos depositar a nossa esperança, um terceiro aspecto desse texto, um terceiro pilar da nossa esperança, é na ressurreição. Versículos de número 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição é um pilar da nossa esperança. Em tempos de pandemia, não permita que os seus olhos fiquem somente na neblina. Lembrem-se, existe algo acima desse nevoeiro que nós estamos enfrentando. E a Bíblia diz que nós podemos confiar na palavra de Deus. Nós podemos confiar de que Cristo voltará. Nós podemos confiar que todos aqueles que morrem ressuscitarão com Cristo. A doutrina da ressurreição, ela foi uma doutrina rejeitada pelos gregos, porque eles acreditavam que o corpo era algo ruim, e algo ruim que era purificado pela morte jamais poderia ser recebido novamente. E essa era a cultura de Tessalônica. Eles estavam muito influenciados por essa cultura helênica. E o apóstolo Paulo escreve essa carta dizendo para eles: o corpo ressuscitará. Nós ressuscitaremos. Pastor, qual é a base que nós podemos acreditar dessa doutrina? Irmãos, é muito simples. Jesus Cristo ressuscitou. E nós também ressuscitaremos. O que aconteceu com Jesus é um reflexo do que acontecerá com todos nós. Pastor, quem me garante que isto é uma verdade? A partir do momento que você olha para a Bíblia como um documento histórico, de fontes históricas, como qualquer outro documento,
que testifica que Platão existiu, que Aristóteles existiu, que Jesus existiu. Este documento histórico, escrito por testemunhas oculares, confirmado por dezenas de outras testemunhas, atestam a ressurreição de Jesus Cristo. Ele foi visto por centenas de pessoas com o seu corpo ressurreto. Esta é a nossa garantia, tanto histórica, como também pela fé, pela sua palavra. E essa doutrina diz que nós receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Foi o texto que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 55. Esse corpo, que hoje ele é um corpo pecaminoso, contaminado pelo pecado, que a Bíblia chama de corruptível, ele será incorruptível. Esse corpo, que é um corpo mortal, ele será revestido pela imortalidade. Isso é esperança que nós devemos carregar em tempos de pandemia. Crer na palavra de Deus, crer que Jesus voltará e crer que nós ressuscitaremos com Cristo. A ressurreição dos mortos nos garante que a morte não é o fim da nossa história. A morte não tem a palavra final. A sepultura não é o ponto final da nossa jornada. O corpo vai descansar, ele vai dormir até a ressurreição, mas a alma, ela vai para a glória, desfrutar da presença do nosso Redentor, Jesus Cristo. O estado intermediário não é as trevas, não são as trevas. O estado intermediário é a luz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um quarto pilar que nós podemos sustentar a nossa esperança em tempos de pandemia é o arrebatamento. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a volta de Jesus, nós temos a ressurreição e temos agora o arrebatamento. Essa palavra arrebatamento, ela foi utilizada na Bíblia com diversos conceitos, com diversos contextos. E o Novo Testamento, ele lança luz sobre a segunda vida de Cristo, utilizando esta terminologia, arrebatamento. E quando eu falo arrebatamento, eu não quero que você seja conduzido por aquela série de ficção chamada Deixados para Trás. Não quero. Nós não somos dispensacionalistas. Nós não cremos naquilo. O arrebatamento que nós cremos e que é ensinado pela palavra de Deus é o arrebatamento que mostra da segunda vida de Cristo. Esse é o arrebatamento. Não é um secreto e um visível. Não é isso. É um só que acontecerá. No mesmo momento, virão dos céus, eles serão tomados na ressurreição do seu corpo, depois nós seremos levados aos céus para a glória do nome do nosso Deus. A segunda vinda de Cristo, ela acontecerá uma única vez, ela será visível aos nossos olhos, ela será perceptível com a nossa audição, ela será também única e gloriosa. Essa é a segunda vinda de Cristo. No livro de Atos, diz que ela será rápida. Quando Cristo vier do ar, nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados, como diz em 1 Coríntios, capítulo 15, num piscar de olhos. É um momento extremamente rápido. E seremos conduzidos para um novo lugar. Paulo foi arrebatado da terra para o céu.
Jesus diz que Ele está indo preparar para nós um novo lugar. E quando Ele vier, Ele vai nos levar para a casa do Pai. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, e isso não durará para sempre. O sol vai nascer num novo dia, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Isto que está registrado nessa carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, revela para nós que tudo isso terá um fim. Tenha esperança. Isso vai acabar. Tudo isso vai terminar. Nós cremos, pela palavra de Deus, que o quinto pilar, revelado pelo apóstolo Paulo, nesta carta aos Tessalonicenses, é o ajuntamento. Versículo 17 diz assim: pois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. O que está reservado é um grande encontro, uma grande festa, uma festa que está sendo programada com as maiores belezas desse mundo, com as maiores alegrias ainda não sentidas. E a esperança que temos é de depositar nestas promessas o nosso amanhã. Esse encontro é chamado de bodas do Cordeiro. O noivado no Antigo Oriente Médio, ele tinha 4 momentos bem distintos. O primeiro deles era o compromisso do noivado, quando as famílias se reuniam e era firmado ali um compromisso. Os pais se olhavam nos olhos, apresentavam ali os prometidos e firmavam ali um compromisso público, dizendo: ele será para ela e ela será para ele. Combinado? Combinado. O segundo momento era a preparação para o casamento. A família do noivo pagava o dote e a noiva se adornava para a festa. O terceiro era o cortejo. O noivo saía da sua casa, caminhava em direção à casa da noiva, rodeado dos seus amigos, celebrando aquele momento. O noivo vem ao encontro da noiva. Um quarto e último momento eram as bodas propriamente ditas. Um encontro íntimo era selado e a aliança era consumada. Desde antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu um compromisso do seu Filho com o seu povo. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor prepara este casamento e esta união. O dote pago por isso foi a morte do seu próprio Filho, tendo o seu sangue derramado na cruz, pagando pelos nossos pecados. O cortejo do noivo é a volta de Cristo que nós esperamos. O Senhor Jesus Cristo voltará. Isto é uma promessa. As bodas propriamente ditas é o encontro eterno
do Deus eterno com o seu povo redimido e lavado no sangue do Cordeiro. Este ajuntamento será um ajuntamento maravilhoso. Existe uma descrição bíblica que é uma promessa que diz que um dia Jesus celebrará a ceia com o seu povo. Eu vejo uma mesa posta. Eu vejo o Senhor diante desta mesa. E uma grande multidão distribuída por todo homem, mulher, criança, velho, idoso, de toda raça, brasileiros, norte-americanos, europeus, africanos, indígenas, ciganos, falando todas as línguas, cada um glorificando e louvando a Deus com a sua língua. Toda a nação representada diante da mesa do Cordeiro, e o Cordeiro celebrando a sua vitória sobre a morte, diante de todos aqueles que Ele ressuscitou. Isso é esperança. Isso enche o meu coração de esperança. Se isso não for suficiente para nós enfrentarmos essa pandemia, o que será? A sua conta bancária? As suas reservas? A sua saúde? Isso é esperança. Esse é o encontro que está reservado para nós, de Deus com o seu povo. Nessa esperança, nós podemos confiar. Nessa esperança, nós podemos depositar toda a nossa angústia, todo o medo, todo o temor. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a ressurreição, nós temos a volta de Cristo, nós temos o arrebatamento e nós temos a promessa do ajuntamento do povo de Deus. Você está ouvindo isso e está pensando assim: pastor, eu não me sinto parte disso. Eu não sou digno de receber tamanha bênção. Eu não mereço tamanha salvação. Bem-vindo ao grupo dos que não merecem. Bem-vindo ao grupo dos que não fizeram nada para merecer isso. Tudo isso é bênção e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele faz isso para resgatar a humanidade que pertence a Ele. Ele faz isso para redimir aqueles a quem Ele deseja salvar. Pastor, como que eu sei que eu faço parte disso? Você quer fazer parte disso? Você quer alicerçar sua esperança nessas promessas? Eu quero. Você jamais quereria isso se Deus não abrisse esse desejo no seu coração. O Senhor já te tocou. Confesse a Cristo como seu Senhor e Salvador. E você fará parte deste povo que o Senhor salva. Que o Senhor dá esperança por meio da palavra, da ressurreição,
por meio de Jesus Cristo e a sua volta, por meio do arrebatamento e por meio do ajuntamento. Faça parte disso. Vem, aí onde você está, dobre os seus joelhos, ore ao Senhor, peça para Ele: Senhor, eu sou um pecador miserável, eu preciso da Tua graça. Enche o meu coração com essa esperança, e o Espírito Santo de Deus te dará essa convicção. A mesma convicção que foi dada ao apóstolo Paulo, quando ele diz: para mim, o morrer é lucro. O morrer é lucro, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas enquanto isso não acontece, lembre-se que nesse mesmo versículo está escrito: mas o viver é Cristo, é para Ele, é por Ele que eu vivo e que você vive. Pastor, o que eu faço com as minhas lutas? O que eu faço com as minhas dores? Coloque todas elas aos pés do nosso Redentor. Coloque tudo aos pés de Cristo. Esse é o nosso descanso. O Senhor, Ele não tem mais altar. O último altar que foi erguido foi a cruz. Depois da cruz, nós temos um trono de graça. Deposite neste trono de graça todas as suas lutas, todas as suas dores, todo o seu sofrimento.